Graça e paz, irmãos e irmãs. Como é bom estarmos na casa de Deus vivo para mais uma vez cultuarmos o seu nome, colocando nossas vidas no seu altar, suplicando-lhe a sua graça, sua presença, as suas bênçãos e também o perdão dos nossos pecados. Aliás, esse é o tema da nossa mensagem de hoje, o perdão. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 9. Mesmo acertados, vamos estar atentos à leitura da palavra do Senhor, Mateus capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 9, vou ler até o verso 8. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo essa blasfêmia. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer estão perdoados os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Eu queria ler esse texto ainda, lá em Marcos capítulo 2, que lá tem alguns detalhes também bastante importantes e diferentes do que nós vemos em Mateus, né? Aqui é Marcos capítulo 2 agora. Aí vocês vão notar algumas diferenças. Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Os demais foram escritos depois, sempre com base, é claro, nesse texto que nós vamos ver aqui agora. Capítulo 2 de Marcos, de 1 a 12, já começa por ser um pouco mais longo. Geralmente Marcos é mais reduzido, mas nesse texto ele acrescentou algumas coisas importantes para a nossa reflexão. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que ele fala desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém. Pai bendito, nós te somos gratos porque o Senhor renovou conosco nesta manhã da tua graça, bondade, amor, e nos reuniu na tua casa de oração, casa de oração de todos os povos. Que nesta manhã o Senhor se revele a nós de maneira especial. O Senhor sabe que nós precisamos para a nossa edificação do nosso espírito, da nossa vida, da nossa alma.
Portanto, a Deus, nós suplicamos que o Senhor se dirija e fale conosco individualmente diante das nossas dificuldades. Nós oramos agradecidos, ó Pai, no Teu nome, Jesus, nosso Senhor. Amém. Vimos então algumas diferenças importantes, detalhes importantes que fazem para nós refletir algumas questões diferenciadas. Como já disse, falaremos sobre o perdão. O perdão. Estamos aí respirando os dias desse momento litúrgico, a quaresma, em que nós estamos aproximando da paixão de Cristo e da Páscoa. Então nós refletimos sobre isso, buscando entender e também crescer, ser edificados pela Palavra de Deus, pelo Seu Espírito Santo, nesse momento tão importante da nossa história. Mais um ano de vida. Queridos, falar em perdão, como é bom sermos perdoados. Se sentir perdoado. Isso traz alívio, traz liberdade, traz libertação. Mas isso só vai sentir quem reconhece que errou, quem reconhece que precisa de perdão. Hoje, uma das maiores dificuldades das pessoas, da nossa sociedade, da maioria das pessoas, é reconhecer que erra, que pecou e precisa de perdão. No máximo, vive-se dando desculpas. Isso é notório. Desde o início dos tempos bíblicos, isso acontece na vida do ser humano. Por exemplo, Adão, ao ser confrontado pelo Senhor, lá no paraíso, pois estava sumido. Ele tinha fugido da presença de Deus, por ter pecado gravemente contra Deus. Vocês conhecem essa história, né? Porque ele estava sumido. E aí, Deus procura ele. E ele vai dando desculpas já. A desculpa mais, a primeira coisa que veio à mente dele, ele culpa a sua mulher, a Eva, pelo pecado que ele tinha cometido. Na verdade, não se assume os erros, né? Ele errou o alvo. Ele errou o alvo. Dentro da nossa teologia, muitos dizem que pecar é errar o alvo. Eu acho que reduzir muito essa questão. Mas aqui Adão, ele pecou gravemente perante o Senhor e estava fugindo. A culpa nos faz fugir da presença de Deus. A culpa nos faz subirmos. E aí Deus conhece. Adão, Adão, e Deus vem atrás. O que está pegando, Adão? O que está acontecendo? E aí ele deu a desculpa esfarrapada de que a mulher que o Senhor me deu. Então jogou a culpa em Deus também. Culpou Deus. Então é assim. Isso mostra exatamente como é essa humanidade. Nós somos assim. Nós não reconhecemos o erro. Nós queremos achar culpados, né? Para que a gente possa sentir um pouco mais aliviado. Por isso nós achamos até que não temos pecado assim. Nós não erramos. Pastor, eu não erro assim, eu sou uma boa pessoa. Eu falo de pecado, de erro assim, olha, eu só queria ler aqui alguns versos lá de 1 João, no seu primeiro capítulo, a partir do verso 5, que a palavra de Deus nos fala sobre essa questão. 1 João, capítulo 1, a partir do verso 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. E aquele que, voltando, por exemplo, capítulo 2, capítulo 1, verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros,
E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido o pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, aquele que acha que não erra assim, não pega assim, não precisa de nada disso, a palavra de Deus já me fala que é mentiroso. É mentiroso. E a gente conhece o pai da mentira. Ou seja, o pai da mentira, que é Satanás, está sempre do nosso lado. Olha como isso é sério. A mentira tem um pai, que é Satanás. E às vezes a gente, para fugir de uma responsabilidade, fugir de alguma coisa, fugir com medo, às vezes, nós mentimos. Nós vimos domingo passado o que custou isso a Pedro, quando fora questionado, logo que prenderam Jesus, ele falou: vocês andavam com ele? Imagina, não foi eu não. 3 vezes seguida, Pedro negou Jesus, mentiu. Não foi só covarde, mas mentiu. E aí o galo cantou, e ele chorou, fugiu. Imagine só esse momento horroroso na vida desse servo, em que foi confrontado com as palavras de Jesus. E ele faria isso. Em primeiro lugar, irmãos, o perdão é prerrogativa daquele que foi ofendido. Jesus estava em casa naquele momento, como diz o texto, em Cafarnaum, a 32 quilômetros de Nazaré. Cafarnaum era uma cidade mais centralizada, próxima ao Mar da Galileia. Quem sabe Jesus ali estava morando ali porque era um ponto melhor, mais fácil acesso aonde ele queria. O Mar da Galileia é um ponto de transporte, além de reunir muitas pessoas ali, por ser um ponto de economia importante daquela região. Então Jesus saiu, se deslocou de Nazaré e foi para Cafarnaum. Diz o texto que estava em casa. Sabe, ali para descansar um pouco das suas longas jornadas. Mas o texto nos mostra que não houve descanso. Já todo mundo se afluiu ali para lá, encheram ao ponto de que não tinha mais por onde entrar pessoas naquela casa. E ali um ato de fé ficou notório. Descobriram o eirado, recuaram lá umas tábuas, as telhas, e desceram o enfermo paralítico, que estava numa maca, numa cama, e fizeram o que estava ao alcance para que essa pessoa tivesse acesso a Jesus, porque não tinha como entrar pela janela, pelas portas. Isso nos faz pensar bastante pelo telhado. Nós temos agido às vezes dessa forma, feito o que é suficiente para a gente encontrar Jesus. Não tem pelas laterais, pela porta, pelos modos convencionais, e nós queremos falar com Jesus, às vezes não temos no meio comum, convencional, nós temos que buscar outros meios, às vezes o nosso modelo de religiosidade não nos coloca diante de Jesus. Então nós precisamos buscar, às vezes, quem sabe, novos modelos, a começar olhando para dentro de nós mesmos, o que nós temos feito e como temos buscado Jesus. Às vezes nós terceirizamos a busca a Jesus, queremos que os outros resolvam o nosso problema, até de comunhão com Cristo, e Ele quer dizer para você hoje que Ele está acessível a todos. E não vai precisar você tirar eirado, telhado, arrancar porta, nada. Você simplesmente, no seu pensamento, você consegue ter acesso a Jesus. Mas às vezes nós colocamos tantas barreiras, tantos eirados, nós colocamos os eirados, nós colocamos os telhados, nós fortalecemos as portas e nós não queremos nos encontrar com Jesus e nós continuamos cheios de enfermidades como esse paralítico. Nós ofertados não colocamos nada diante do Senhor, porque nós não nos encontramos com Ele, nós temos receio de nos encontrar com Ele, não queremos abrir o coração diante dEle. A verdade, nós construímos as barreiras, nós construímos os eirados,
Nós construímos os telhados e as portas. E portas, como hoje, mundo de segurança, portas fortes. Fizeram o necessário para encontrar, para buscar Jesus, pois com certeza Ele pode ser o único que pode ajudar em muitas situações, e em especial aquele paralítico. Sabiam que Jesus já tinha feito alguns milagres na região e sabiam que aquele homem sofria já há muito tempo. E o que me chama a atenção é que eles fizeram o máximo possível, subir no telhado. Imagina alguém carregando, você já carregou uma maca? Alguém? Quando você assiste um jogo de futebol, tem lá um jogador lá na maca, lá, você pode perceber que quem está levando aquela maca está sofrendo muito. É pesado. Você já levou um caixão de fundo? Não, né? Drástico, né, pastor? Eu te lembro do meu pai. Fui carregar o caixão dele, como é pesado aquilo. Aí chamei meu irmão, vem cá, tá bom, vai você agora, porque é muito pesado. Você vai ter aquela maca no telhado. Aí está paralítico, se ele caísse já era, né? O paralítico vai ser lá morto. Aqui já é um paralítico. Mas fizeram tudo ao alcance para que aquele homem pudesse encontrar Jesus. O esforço que eles fizeram por um amigo, o esforço que eles fizeram por alguém querido. Nós temos amigos assim, nós temos pessoas que caminham conosco, que farão o que for necessário para que nós nos encontremos com Jesus, ou para que nós resolvamos algum problema. Encontramos pessoas assim que nos ajudem no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Encontramos pessoas que nos ajudam. Eu sei que não, a resposta eu sei, já viu? São poucas pessoas que nos ajudam nesse nível de levantar as nossas macas, nossas camas, que é pesado, que é difícil, que é duro mesmo. E aí precisam fazer o quê? Falar com Deus, Senhor, nos ajude. Nós somos um mundo de falta de amor de todos para com todos. Por isso que a palavra de Deus nos instiga a orar uns pelos outros, para que o amor de Deus nos constranja, nos toque, nos abençoe, porque às vezes nem os próprios irmãos e irmãs nos querem ajudar. Cada um está preocupado e aí eu tiro a responsabilidade e a preocupação de cada um com sua própria vida, porque vivemos num mundo difícil, cheio de correrias, de problemas, de nuances, além do nosso egoísmo. E aqui esse paralítico só teve alcance a Jesus porque alguém levou até lá. E eu tenho certeza de que o primeiro fator que Jesus pesou aqui na cura desse homem foi a amizade, o amor e o cuidado dos seus amigos. Isso toca o coração. E eu tenho certeza que isso foi pesado para Jesus. Falei, não, você está curado. Pega essa coisa e vai embora. Você está curado, porque olha só a fé desses homens. Ajuda, o desprendimento de colocar a mão na massa, literalmente, e fazer força juntos para que aquela pessoa fosse liberta. É assim que tem que ser a igreja hoje, queridos. Nós temos que pegar nas macas das pessoas que estão sofrendo do desvalido e caminhar para colocar eles na frente de Jesus, para que eles possam encontrar com Jesus e serem curados de suas mazelas. Essa é a atuação da igreja, minha e sua atuação. Não apenas ficarmos assistindo e ficarmos gostando de tudo que é maravilhoso, do mundo religioso, aquilo que é limitar, que é muito bom, é verdade. Gozarmos da presença de Cristo, da sua presença, do Espírito Santo, e gozarmos da presença dos irmãos, também da comunhão santa e agradável, e esquecemos da nossa ação efetiva. E há muitas macas, muitas camas que precisam ser conduzidas à presença de Jesus. Muitos paralíticos em meio a essa sociedade que precisam ser apresentados a Jesus. E paralíticos que andam e falam, andam de carro, vai para cá, gente rica, gente boa, com muita saúde até, mas são paralíticos na presença de Deus. Tem coisa que é só Jesus que vai mudar a história. E às vezes nós precisamos entender isso e trazer as pessoas nas suas macas e apresentar a Cristo. E fazer o que é necessário para fazer. Não é fácil. Não é fácil. Você vai encontrar muitas lutas para trazer esses paralíticos na presença do Deus vivo. O diabo está ao nosso redor buscando quem possa tragar. Ele vai fazer o que for possível. E se você tem um propósito de oração, então piorou mais ainda, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. É contra as potestades do ar, os anjos e demônios. Não viva num mundo de Branca de Neve. Alice no País das Maravilhas. Às vezes o crente está vendo assim, acha que está tudo certo, nada de mal vai acontecer, não tem visão mínima do reino de Deus.
E nós precisamos, enquanto igreja, é só olharmos os bancos vazios. Onde estão essas pessoas? A maioria está dormindo literalmente em berço esplêndido espiritualmente. E eu sei que depois teremos a eleição para diáconos e diaconisas. Eu sei que muitos deles não vieram porque não querem ser diáconos, não querem colocar a mão na massa em nada. Isso é triste, porque é privilégio servir a igreja e servir ao Senhor. E quando eu sirvo meu irmão ou minha irmã, eu sirvo ao Senhor, Deus vivo, Todo-Poderoso. Isso é privilégio. As pessoas estão dormindo em si mesmas, estão perdidas, estão nas trevas. Simples assim. Ninguém quer tirar o eirado, o telhado, a janela, ninguém quer fazer nada pelo outro. E aí sobrou para o Senhor. Ninguém quer nada com a obra de Deus. Esparrapadas, desculpas, um monte delas. Segundo lugar, perdoar pecados é mais difícil do que realizar milagres. Jesus disse ao enfermo: os teus pecados estão perdoados. Isso bastou para ser curado. Às vezes estamos doentes por conta dos nossos pecados mesmos. Hoje Jesus quer nos perdoar e quer nos curar. E as lamúrias dos escribas aqui de plantão podem atrapalhar isso, é verdade, mas não impedir o que Jesus tem para fazer. Ainda que pareça blasfêmia, Jesus quer nos curar, quer nos perdoar. Aqui é uma semântica. Jesus fala assim: olha, teus pecados estão perdoados, o paralítico. Pega essas coisas. Aí os religiosos: como assim perdoar o pecado? Ou se acha que as nossas doenças são fruto do quê? Fruto do quê? Do pecado que entrou na humanidade e nos arrebentou desde Adão até hoje. Vamos entender isso. Então qualquer doença minha, pastor, é ação do diabo? Não. É o fruto da nossa humanidade. Nós pecamos lá atrás. Temos que conviver com isso até o Senhor nos chamar de fato para a validade perfeita, até que se seja transformado. Para isso há um processo de vivência sobre a graça e a orientação de Deus, independente da nossa saúde. O pecado entrou e acabou com tudo. Aí veio as doenças. E enquanto nós vivemos nesse mundo, nesse tempo, fará parte da nossa vida. E a igreja precisa entender isso. Que os paralíticos perdidos precisam chegar até a graça de Deus. Os escribas começaram a discutir ali teologia com Jesus, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. E nós podemos orar assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, cura as minhas necessidades, minhas falhas, meus pecados. Jesus está falando: olha, é a mesma coisa para mim e para você. Aliás, sem falar que tem doenças que são somatizadas. Eu tenho algumas delas. A rotina do trabalho, da preocupação, são algumas delas da nossa humanidade. Nosso corpo ressente da rotina, do cansaço, da preocupação exagerada. Isso faz parte da nossa vida, da minha e da sua vida. As dores, tem dores que é fruto emocional, é verdade. Pastor, isso é pecado? É fruto do pecado, sim, da humanidade que foi destruída por Satanás lá atrás. Nós saímos da graça de Deus, saímos de um mundo maravilhoso, perfeito, que Deus criou para mim e para você. Deus criou um paraíso, um lugar maravilhoso para vivermos em comunhão com Ele e com tudo. E nós fomos desgraçados porque entrou o pecado no mundo. Por um homem entrou o pecado, mas por um homem também entrou a salvação em Cristo Jesus. Restauração de vida. Por mais que Adão reconheceu que ele errou, que a mulher errou, etc. Ainda Jesus está tratando isso conosco. Por Jesus entrou também a salvação pelo perdão, pelo seu perdão, para com a minha vida, para com a sua vida. Terceiro aspecto: a redenção vem do Senhor. A redenção vem do Senhor. Eu queria ler mais um pouquinho lá de 1 João, capítulo 2 agora. Filhinhos,
estas coisas vos escrevo, 1 João 2. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele quer salvar a todos. Jesus Cristo é a salvação. Ele continua batendo na porta do nosso coração e querendo entrar na minha vida, na sua vida, para que haja festa, para que haja transformação completa. Tem que ser completa, senão continuaremos vivendo como escriba, que às vezes conhece a literatura, conhece a Bíblia, conhece um monte de liturgia, um monte de coisa, mas o coração de Jesus não entrou ainda no coração. Aí fica discutindo com Jesus. Perdoar pecados, curar, puxa vida, é a mesma coisa. Jesus está dizendo para mim e para você hoje que é a mesma coisa. As nossas lutas, as aflições do tempo presente, tudo pecado, dos nossos e de todos. Por isso que ele fala aqui que ele vem para perdoar pecados, não só os nossos, mas de todos, que se achegarem aos seus pés. Como é bom sermos perdoados. Isso traz alívio, liberdade, libertação. Você tem alguma memória de alguma coisa que você fez e alguém tratou você com justiça e te libertou? Porque é bom ser perdoado. Isso traz alívio. E Jesus quer trazer esse alívio para nós. Às vezes nós não perdoamos. Geralmente nós não perdoamos. Temos dificuldade em perdoar. Numa coisa, os escribas tinham parcial razão, de que o perdão vem de Deus. Eles pontuaram isso. Como pode você falar que Deus te perdoa? Isso associado, é claro, ao arrepender-se. O perdão está associado ao arrepender-se. Perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos pecados, né? Isso está lá na oração que Jesus ensinou a todos nós. Nós comumente fazemos a oração do Pai Nosso. É uma oração que deve nos fazer repetida também. Pai, perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aqueles que pecam contra nós. Aí é condicional. Aqui está uma dificuldade do ser humano em perdoar. Como o Senhor nos perdoa, Ele quer que nós perdoemos. E aqui Ele coloca uma condição. Isso é ruim? Claro que não. Ele iguala a todo mundo. Eu vou ser perdoado se eu perdoar. Isso é igualdade, gente. Não existe igualdade só me atendendo. Só eu sou privilegiado. Isso não é igualdade, você está na balança. É igualdade quando você perdoa, quando você é perdoado. E nós temos N histórias de Jesus sobre o perdão. Tem aquele que devia muito dinheiro para o rei. E o rei chamou ele lá, os guardas pegam ele e traz aqui. Não, mas rei, não posso pagar. E o rei mandou: perdoados estão os seus pecados. A sua dívida está perdoada. E essa mesma pessoa que foi perdoada, tinha alguém que devia para ela. Vocês lembram da história? E essa pessoa pegou a pessoa que devia para ela, um pobrezinho lá, arrebentou, mandou jogar na prisão. O rei descobriu isso e chamou ele de novo. Eu não perdoei você do seu pecado, e você não quer perdoar? Jogou ele na prisão também. Equilíbrio. Deus é perfeito. Quando Ele fala para eu perdoar, porque eu sou perdoado. A não ser que nós tenhamos aí um ego tão inchado, doente, que achamos que não erramos, que não pecamos. E o Senhor fala assim: ó, misericórdia eu quero.
Misericórdia, Pai. Os crimes querem mostrar a lei. A lei aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Não. Eu quero que você perdoe. Como eu te perdoo. Às vezes não perdoo porque não sou perdoado. Às vezes não perdoo porque eu não me perdoo. Pensa nisso. Às vezes eu não perdoo porque eu não me perdoo. Porque às vezes eu estou tão fora de série, que eu sou tão implacável contra mim mesmo. Eu carrego uma culpa porque eu quero carregar essa culpa. E Jesus falou para você já, olha, descansa. Você já confessou. Mas eu não quero, eu fico sofrendo. Nós gostamos de sofrer às vezes, arrastando os pecados, as correntes do passado. E o Senhor já morreu por esse pecado, você já confessou 1000 vezes. E você que insiste em descansar nele, em entregar tudo para Ele. E aí você fica impondo o mesmo castigo para os outros. Isso acontece muitas vezes porque você não confessa também. Mas você já confessou. Solta o cabo da mão. Vai viver. Abra o seu coração. Jesus disse àquele enfermo: os teus pecados estão perdoados. Ele diz isso para mim e para você hoje. Essas são palavras de Jesus. Precisamos virar a página. Tratar e virar a página. Não passar, colocar as coisas embaixo do tapete. Isso não é fruto de amor. Mas sim confessar, tratar as questões. E aí vem o perdão, libertação. Você não vai ficar preso a ninguém, muito menos a Satanás. Se enfrentou a vida. Se enfrentou de frente. Precisamos parar de fugir então dos outros e de nós mesmos. Para vivermos uma vida com liberdade. O Senhor nos chama para essa liberdade. Liberdade do nosso pecado. Liberdade do pecado do outro. Mesmo esse pecado que foi contra mim, eu tenho que libertar ele. Perdoar como sou perdoado. É fácil isso? Eu sei que não. Mas Jesus está dizendo: é possível. É possível. E Ele nos faculta esse poder de perdoarmos os pecados. E quando nós perdoamos os pecados dos outros, contra nós trazemos brasas vivas sobre as nossas vidas, sobre as nossas cabeças. Somos abençoados. Pode ser que nós não esqueçamos, mas possamos descansar, colocando no altar do Senhor. E comece vigiando as suas atitudes. Como é que nós tratamos o mal que nos é feito? Tem gente que é exagerado nas posturas e quer multiplicar às vezes do dissabor que recebeu. Jesus fala assim: olha, eu fico pensando, irmãos e irmãs, como Jesus nos tratou sempre, como nós devíamos ser tratados e como Ele tem nos tratado, bondade, misericórdia e amor e seu perdão. Ele nos perdoou. Vamos orar ao Senhor com o hino 119. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, poder trazer no gasofilácio. Você que nos visita, nos constrange, que é a prática da nossa igreja local. Forte igreja. Ficamos em pé, irmãos, e com alegria louvemos a Deus.